Bom, é importante destacar rapidamente o que é a Fundigarantia. Era uma poupança privada, o dono do dinheiro é o trabalhador, não é o governo. A empresa deposita para trabalhadores no regime CLT rural e doméstico o depósito de 8% sobre a remuneração mensalmente. Foi criada há 52 anos, na Lei 5.107 em 66, aí começou a haver a degradação do fundo em direitos do trabalhador. A primeira pancada no trabalhador foi, em 71, tirar os juros progressivos. Quando a lei foi criada, os juros eram de 2, de 3, 4, 5, 6. A partir de 71 é somente 3%. Aí veio a lei que hoje rege o Fundo de Garantia desde 90, são 29 anos, a 8.036, que aí fez a pancada pior. Tirou a correção monetária e mudou por atualização monetária. E correção é repor a perda da inflação para manter o poder daquela poupança. E a atualização monetária é qualquer índice. E todos sabem que a TR confisca rendimento, não só do fundo quanto da poupança. Bom, é importante destacar também, porque depois nós vamos falar da fala do governo, que justifica. O Fundo de Garantia ele objetiva assegurar a formação de um pecúlio relativo ao tempo de serviço naquela empresa, para, se ele for demitido, ampará-lo ou seus dependentes em caso de morte. E ele fomenta, isso é fundamental, nós vamos ver adiante, fomentar políticas públicas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura. Sem o fundo, nós não teríamos implementação dessas políticas. E, para finalizar, o que é empregador? Empregador, para a Fundo de Garantia, é toda empresa no regime CLT, rural e doméstico, e o trabalhador é aquele que recebe essa poupança que é criada para gerar essa reserva, excluindo os trabalhadores estatutários, militares e outros que têm regime próprio. E aí vem um ponto importante, Fundo de Garantia é direito constitucional. O inciso 1 do artigo 7º, que são os direitos trabalhistas, ele garante, em caso de demissão injusta, a multa de 40% que o governo, na proposta da reforma, quer tirar. E o outro inciso, que é o inciso 3º, ele diz, Fundo de Garantia é um direito constitucional. É importante destacar os grandes números do fundo. O último balanço da Caixa Econômica, de 2017, mostra que o fundo tem um ativo de 496 bilhões, sendo 392 bilhões é do trabalhador e 104 bilhões de uma conta chamada patrimônio líquido. Esse patrimônio é uma conta reserva. Todo o lucro do fundo vai para essa conta e, a partir de 2017, começou a ser distribuído 50% do lucro e, nos últimos 2 anos, já foi distribuído 12 bilhões e meio, e isso é um projeto do Instituto Fundo de Garantia desde 2007. Bom, um outro dado preocupante, aí nós vamos falar de fiscalização, que 190 mil empresas devem 27 bilhões de recolhimento e, infelizmente, muitas delas realmente já faliram. E isso é o desmonte da fiscalização trabalhista nesse país. Bom, é importante destacar os saques dos aposentados. Quando eu falo aposentado, é o trabalhador que se aposentou e continua trabalhando, porque ele não pode continuar, a renda dele diminuiu muito. Em 2015, nós tivemos 7.851.000 saques. Não quer dizer que 7 milhões de trabalhadores aposentados sacaram, porque um trabalhador, quando ele se aposenta, se ele continuar na mesma empresa, todo mês aquele depósito, ele pode sacar. E eles sacaram, no ano de 2015, 12 bilhões de reais. Em 2016, foram 8 milhões e meio de saques, sacaram 15 bilhões. Em 2017, foram 10 milhões de saques e sacaram 19 bilhões. É importante destacar o crescimento do movimento do trabalhador aposentado. Ele está sacando o dinheiro dele, não é dinheiro de ninguém, não. Então, reparem que, pegando 2015 a 2017, o número de saques cresceu em 33% de aposentados e em valor cresceu 58%. E a cada ano cresce mais, porque a cada ano essa população tem uma maior expectativa de vida
e continuam trabalhando. Eu digo que todo trabalhador, pelo menos na iniciativa privada, ele vai morrer trabalhando, porque se ele ficar só na aposentadoria, ele está, a não ser que ele esteja incapacitado fisicamente ou mentalmente. É importante destacar, em 2017, o Fundo de Garantia completou 50 anos, e a Caixa fez alguns dados que é importante para mostrar o que o fundo faz em benefício do trabalhador e do Brasil. Em 50 anos, foram 702 milhões de saques, foram 890 bilhões sacados pelos trabalhadores. Graças ao Fundo de Garantia, 10 milhões de moradias foram construídas no país nesses 50 anos, foram investidos 360 bilhões, isso até os 50 anos. Os brasileiros beneficiados diretamente do fundo, 58 milhões, a gente fala famílias que hoje têm sua casa própria, trabalho. 18 milhões de trabalhos foram gerados em função de investimentos do Fundo de Garantia. 3 milhões e 900 mil unidades, de 2006 a 2015, foram construídas com dinheiro direto do Fundo de Garantia. 46 bilhões foram investidos no Minha Casa Minha Vida, dinheiro do Fundo de Garantia. E, finalmente, dos 5.570 mil municípios, pelo menos 4 mil municípios nesse país tiveram investimentos para saneamento básico, infraestrutura e habitação com o dinheiro do fundo, que é um dinheiro barato. E projetado, aprovado ano passado pelo Conselho Curador, o quadriênio 2019-2022, 309 bilhões vão ser investidos. Eu vou mostrar uns dados da RAIS que é importante, que vai de encontro à questão da Previdência. De acordo com a RAIS 2017, nós temos 36 milhões de trabalhadores ativos naquele ano, no final daquele ano. Os estatutários eram 9 milhões. A faixa etária, a RAIS é importante destacar, gente, é um arquivo que anualmente as empresas mandam ao Ministério do Trabalho, o ex-ministério, e ela ali diz quem estava trabalhando, quem foi demitido, quem está afastado. Então, não é um dado estatístico, é um dado real. E reparem que 16% dos trabalhadores ativos estão numa faixa de 50 anos ou mais. Outra coisa importante, nós estamos falando de trabalhadores formais, não estou falando informal. 44% hoje da mão de obra formal no país são mulheres e 56% são homens. As mulheres vão avançando, e que é importante. E aí é um dado curioso, que é a evolução pela RAIS do número de trabalhadores no país. Reparem que de 85 a 2002, o país passa de 20 e poucos milhões para 29 milhões. Então, se gerou em 18 anos, isso já após regime militar, 9 milhões de empregos. E de 2003 a 2014, foram gerados 20 milhões de empregos formais no país. Nós estamos falando 20 milhões de empregos no período de 11 anos. E de 2015, quando começou a crise, a 2017, que é o último dado, diminuiu 3 milhões de trabalhadores formais. Então, o Brasil cresceu e está diminuindo em função de vários fatores, que não é um mérito aqui. O importante é destacar que hoje há 46 milhões de trabalhadores formais nesse país, e que era muito maior o número. Precisamos crescer, continuar investindo para gerar emprego, não para diminuir.